Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Jornal Eventos com Propósito. E hoje nós vamos reagir a um vídeo aqui que me enviaram, um corte de um podcast falando sobre bastidores, né, de uma festa de casamento, em que uma noiva que investiu 40 mil reais na decoração do seu casamento com flores naturais, né, percebe que as flores não são naturais. Então, vou colocar o vídeo aqui e vamos conferir juntos este corte. Imagina essa cena aqui, ó. Depois de meses escolhendo cada detalhe, a noiva entra no salão, o orçamento mais alto de tudo que ela pagou no casamento. Ela se aproxima das mesas e toca as flores. Plástico. Olha para o altar, mais plástico. Eu me jogo da ponte. Eu gosto quando a história é assim, mas é trágica. Mais uma história trágica nesse podcast. A explicação: não deu tempo de providenciar flores naturais. Mas e o valor? A noiva pagou 40 mil reais nessa decoração. Pipe falou, não deu tempo de providenciar as naturais e o efeito final ficou bonito do mesmo jeito. O problema não são as flores de plástico, mas se você pagou o preço de uma flor real, que é, gente, é caríssimo, cresce no chão, né? Tipo cacau, mas tá caríssimo hoje em dia. Eu não aguento, eu acho almoçar. Eu queria mesmo era um reality show, não um podcast, gente. E infelizmente, gente, essa é uma situação, né, que não é difícil de acontecer, tá? Por vários aspectos. Claro que aqui nesse vídeo a gente não tem todos os elementos, né, que levaram essa empresa a ter essa atitude, tá? Não temos todos os elementos. Porém, é óbvio que aqui, nessa situação em especial, se no contrato está escrito que são flores naturais, o que se espera no dia do evento são flores naturais, não é mesmo? E se por algum problema de logística essas flores naturais não chegaram, era obrigação, né, do fornecedor, do decorador, comunicar o problema para a noiva e ele poderia ter proposto soluções alternativas, né, melhores do que apenas não informar a noiva, né, que chega ali no dia e percebe que suas flores não são as flores que ela esperava ou que ela havia contratado, né. E para além desse aspecto, né, do resultado em si, imagina, eu imagino a revolta da noiva, não é? Posso imaginar essa situação, esse cenário, porque nada nesse dia, nesse momento, né, quando a noiva entra, né, para ver, especialmente, né, para ela poder sentir e ver como é que ficou, né, o resultado daquilo que ela tanto almejou e investiu, nada que se diga para ela pós esse sentimento vai trazer de volta aquele sentimento que ela sonhou, aquela expectativa que sonhou. Nada disso, né? E, infelizmente, essa questão das flores, né, naturais nos eventos, hoje está muito, muito sensível, porque as flores estão caríssimas, tá? As flores naturais estão caríssimas. Desde que aconteceu a pandemia, o preço das flores foi para as alturas e nunca mais a gente conseguiu chegar em patamares prévios à pandemia. Essa é uma realidade, tá bem? E não raro, mas de forma clara e ética, até porque eu já fiz eventos com flores permanentes. Esse é o nome que se dá para essas flores, né? Que são feitas de plástico, tem umas que são feitas em tecidos também, depende do tipo. Mas é um nome que se dá, a indústria dá esse nome, flores permanentes. E tem alguns materiais que estão sendo lançados que são muito próximos aos modelos de flores naturais. Eu já fiz alguns eventos com esse tipo de flor, apesar de eu fomentar a sustentabilidade, o plástico que é usado muitas vezes, ele é melhor do que um plástico que é usado apenas uma vez, não é? E as flores permanentes, elas têm suprido essa demanda, né? Melhor dizendo, as flores permanentes em muitos projetos de decoração,
elas acabam substituindo sim as flores naturais, porque elas têm um custo menor, não é? Visualmente falando. Especialmente quando a gente fala de arranjos aéreos, não é? Ou montar backgrounds, é bem comum os decoradores usarem. Vou deixar aqui para vocês uma das fotos aqui de um evento que eu participei no ano passado. Tem essa marca aqui, é Grilo. Eles têm toda uma linha de flores permanentes e nem é publicidade esse vídeo, tá ok? Não é publicidade, mas é só para demonstrar que existem sim possibilidades que substituem as flores naturais, o que não quer dizer que é tão mais barato ou que vai ficar mais barato um projeto de decoração, tá bem? Mas o meu ponto aqui é, além de serem possibilidades, as flores de plástico, as flores permanentes, elas estão sendo cada vez mais utilizadas nos projetos. No entanto, quando você, fornecedor, decorador, vende o seu projeto, você tem obrigação de deixar em contrato o tipo de material que você está utilizando e você tem que ter previsão, né, em falta da flor, o que você vai fazer, né, porque isso pode acontecer, mas você tem que comunicar ao seu cliente, você não pode simplesmente, né, fazer a troca do tipo da flor e fingir que nada está acontecendo, porque há uma diferença de custo, tá? Nós sabemos disso e pesquisando, dando um Google, qualquer um vai saber disso. E quando você, fornecedor, faz esse tipo de coisa, tem esse tipo de comportamento, troca o tipo de material, troca o tipo de produto e vem com desculpinha esfarrapada, tipo essa, não deu tempo de providenciar o pedido, a troca, enfim, é a desculpa mais esfarrapada que qualquer empresa e marca do setor de eventos faz, e faz de verdade, porque eu já vivi isso em bastidores, tá bem? E improvisar dessa maneira, ignorar a inteligência do cliente, subestimar a inteligência do cliente é algo muito sério e que derruba empresas, né? Que derruba a reputação da empresa, que mancha a marca, né? E é complexo de você restaurar, né? Não é pelo uso da flor em plástico em si, mas o aspecto ético dessa relação cliente-consumidor no mercado de eventos, ela é extremamente complexa e, infelizmente, a gente vive sim nos bastidores do evento, né? De qualquer evento. Eu tenho conversado com vários colegas, né? Eu tenho vários colegas que têm trazido também, além das minhas próprias experiências. A gente nunca tá sozinho, né? Os colegas trazem cada absurdo que tem acontecido, né? A falta total de compromisso e responsabilidade nas entregas não é de hoje que acontece, mas a gente percebe que cada vez mais as pessoas estão aí fazendo gambiarras, fazendo coisas totalmente avessas ao que prometeram, não é? E muitas vezes o cliente, e eu já passei por isso, tá? Do cliente ter um problema com o fornecedor, né, dentro do evento, e depois que passa o evento, muitas vezes os clientes, eles nem querem reclamar, eles não querem ir atrás, porque eles não querem se aborrecer ainda mais, não é? E o fornecedor continua vivendo aí no mercado, né, mesmo trazendo problemas, porque os clientes não reclamam, e porque eles continuam vendendo, e a inexperiência de quem contrata faz com que ele se perpetue no mercado, muitas vezes, né? Porque dependendo do tipo de fornecedor, do tipo de produto ou serviço, né? Ele vem antes da contratação de um cerimonialista, de um assessor, e muitas vezes o cliente, sem esse suporte profissional, acaba contratando gato por lebre e só descobre no dia do evento. E, infelizmente, a gente vê esse tipo de situação. Espero em Deus, né? E espero que cada vez mais, com conscientização, com educação, com esse tipo de conteúdo que eu tô trazendo aqui, você que é fornecedor, né, tome mais cuidado com a forma como você trata o seu cliente, como você entrega, né, a promessa que você fez. E você que quer contratar algo para o seu evento, se cerque de bons profissionais, tenha um organizador, um assessor, um cerimonialista, desde o início, para te conduzir para as melhores escolhas, para escolhas assertivas.
e te livrar de certos fornecedores que, mesmo com, muitas vezes, Instagram cheio de seguidores, aesthetic, fala todo aesthetic, no bastidor, muitos desses fornecedores são bem malandrinhos e enganam, né, os clientes, enrolam os clientes. Ixi, gente. Vou ver se eu consigo fazer um episódio aqui com alguns colegas, trazendo alguns colegas só para contar os causos dos bastidores que a gente já viveu. E eu espero realmente, né, que histórias como essa, que elas se tornem menos comuns. Porque, infelizmente, para mim, que vivo o bastidor dos eventos, elas estão cada vez mais comuns e a gente precisa parar. Né? E a gente precisa parar esse tipo de fornecedor no mercado. A gente não precisa desse tipo de profissional trabalhando, né, prestando serviço e estragando muitas vezes o grande dia dos casais aí, das debutantes, enfim, de famílias que sonham com eventos, cada detalhe é sonhado, o investimento muitas vezes é suado, mas eles fazem porque querem ver o resultado e aí chega no dia, acontece esse tipo de coisa, é muito desagradável, não é mesmo? Mas me deixa aqui a sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!